Queria dizer que esse é o primeiro culto do mês de julho, né? Essa é a primeira quarta-feira do mês de julho. Que o Senhor, Ele abençoe esse mês, né? Que o Senhor abençoe os nossos passos. É um mês muito importante, né? Que é o mês de missões estaduais. Quando eu era adolescente, já faz um pouquinho de tempo, mas quando eu era adolescente eu sempre refletia, né? E adolescente é crítico por natureza, né? E aí eu dizia assim, né? A galera quer ir para a África, quer ir para o Oriente Médio, quer ir para a China, pregar o Evangelho. Aí quando eu comecei a passar a fazer parte da igreja batista, que eu comecei a entender a dinâmica dos meses, né? Aí o mês de julho sempre era uma tapa na minha cara, né? Porque tem um mês de missão estadual. Se você não quer ir para a África, se você não quer ir para a China, tem um mês de missão estadual. Aí você pode ir para Quixaba, Joaquim Nabuco, Pitbull, né? Que são os nossos campos aqui. Mas hoje nós iremos refletir, né, sobre orar por amor às pessoas. E antes de começar a mensagem propriamente dita, eu queria dizer que, e não é porque ele está aqui presencialmente, né, mas o pastor Ronaldo Robson, ele sempre passa o tema da mensagem muito antes, né? Esse tema da mensagem foi passado no início de junho para a gente. Então você tem um mês para se preparar, você tem um mês para estudar. E eu fui estudando esse texto, eu fui aprofundando, e hoje pela tarde eu ainda estava fazendo ali umas anotações, eu fiquei maravilhado com esse texto, né? E esse texto, ele é muito bom em português, mas aí quando você vai para o grego, você fica mais maravilhado ainda. Então, hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes, né, até inspirado, né, como uma referência pelo diácono Júlio, né, eu vou começar a mensagem de hoje com uma historinha, né? Não sei se vocês percebem, mas o diácono Júlio, ele sempre faz uma introdução, ele conta uma história. E hoje eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história de um homem chamado Daniel, né? E Daniel, ele, há alguns anos, muito trabalhador, decidiu fazer uma trilha. Decidiu fazer uma trilha para Minas Gerais, né? Uma trilha muito difícil lá em Minas Gerais. E ele preparou tudo. Daniel preparou tudo. Ele preparou mapa, mochila, lanterna, kit de primeiros socorros. Passou muito tempo se preparando para fazer aquela trilha, mas quando Daniel chegou no início da trilha, tinha uma bifurcação. E aí ele não sabia se o caminho era para a esquerda ou para a direita, bem no início da trilha. E aí ele decidiu ir pela direita. E aí ele foi decidido, caminhando, fazendo a trilha pela direita. Ele, com toda a confiança, seguiu pela direita, começou a subir com toda a sua força, foco, determinação, andou por horas, escalou por horas, suava, orava, cantava, parava para beber uma água e voltava a subir com todo o gás. Mas quando ele chegou ao topo, ele tinha pego a trilha errada. Não havia no final daquela trilha a visão que ele tinha planejado ver durante muito tempo. Não havia um mirante no final da trilha. Não havia uma cruz no final da trilha. Porque ele pegou o caminho errado. E o que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que não adianta ter zelo e não adianta ter coragem se nós não tivermos na direção certa. Daniel, que é um caso aqui hipotético, ele teve todo o zelo,
ele teve toda a coragem. Ele colocou e desprendeu todas as suas forças. Mas Daniel estava no caminho errado. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 10. Iremos ler do verso 1 ao verso 4. Está assim escrito: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, dos israelitas nesse caso, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por enquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Antes de começarmos propriamente dito, e eu sempre faço isso, principalmente nas quartas-feiras, eu sempre pontuo que este culto também é um culto de doutrina, né? Eu sempre faço um apanhado histórico e um apanhado do livro, né? E situo bem a passagem onde nós estamos refletindo. O livro de Romanos é o primeiro de 13 cartas escritas por Paulo. E o livro de Romanos é o primeiro, não é por acaso, ele é o livro mais importante, ele é o maior livro escrito por Paulo. É uma apologia da teologia, da justificação pela fé. É o maior tratado teológico de Paulo. Foi escrito ali por volta de 55 a 58 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta em Coríntios, durante a terceira viagem missionária dele. Qual era o contexto da igreja de Romanos? A igreja de Romanos, ela era formada por judeus e por gentios. E há evidências de tensões internas dentro da igreja entre esses dois grupos. Principalmente após a expulsão dos judeus de Roma por Cláudio, pelo imperador Cláudio. Isso está lá em Atos 18, 2. E aí, após a morte do imperador Cláudio, os judeus que faziam parte daquela comunidade, eles voltam para a comunidade. E aí há tensões internas dentro daquela comunidade. Paulo apresenta no livro de Romanos uma sistemática do evangelho, né? Alguns, inclusive, né? Calbart, por exemplo, cita que a carta de Paulo aos Romanos é como se fosse o evangelho de Paulo, né? Um evangelho escrito por Paulo. E Paulo tinha intenções de visitar pessoalmente a comunidade de Roma. Ele diz isso lá no capítulo 15, do verso 24 ao verso 25. Né? Ele diz que tem interesse de ir visitar os romanos e ele também tinha interesse de chegar à Espanha. Né? Contudo, nós sabemos que Paulo não conseguiu chegar livre em Roma, né? Ele chega em Roma, mas ele chega preso em Roma, porque ele é preso ali em Jerusalém, quando ele estava indo para Roma. Sobre a estrutura do livro, vou tentar ser breve nessa parte, né? Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 1, versículo 17, tem uma saudação de Paulo e uma introdução onde Paulo já deixa claro, né, que o justo viverá pela fé, e esse é o cerne de todo o livro.
Do capítulo 3, na verdade do capítulo 1, verso 18 ao capítulo 11, verso 36, é a parte doutrinária do livro. E nessa parte doutrinária, Paulo fala da universalidade do pecado. Os judeus e os gentios pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus, né? Fala do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 5, sobre a justificação pela fé, que a nossa justificação não é mais pela lei, mas é pela fé, né? No capítulo 6 ao capítulo 8, ele fala da santificação e da vida no Espírito. E do capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala sobre o que nós teologicamente conhecemos como a problemática de Israel na igreja. Porque a gente tem que entender que a igreja cristã, ela surge dentro das sinagogas, né? A igreja cristã, ela surge como um movimento dentro do judaísmo, onde as pessoas começaram a reconhecer Cristo como Salvador. E aí essa igreja se espalha, como a gente vê lá em Atos capítulo 1, versículo 8, se espalha por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria e vai até os confins da terra. E aí, nesse espalhamento, ela tem contato com os gentios. E aí, a igreja de Roma, como eu já falei, vivia esse conflito entre judeus e gentios. E aí, do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo fala sobre como a igreja deveria tratar os israelitas, os judeus, né? Nessa questão ele fala de eleição, endurecimento do coração do povo israelita e a esperança futura que todos os judeus vão se converter. A terceira parte do livro é a partir do capítulo 12, que ali começa, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a partir da renovação da sua mente, né? Da metanoia, né? Que vai ali começar um tratado prático da carta dos Romanos. E o final é uma conclusão, né? Onde Paulo fala dos planos de viagem dele e faz uma doxologia final. Então aqui a gente acabou de passar por todo o livro dos Romanos, né? O livro de Romanos, e aí esse é o último passo antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita. O livro de Romanos, ele tem alguns pontos centrais, alguns temas centrais. Mas o cerne do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, é a justiça de Deus, né? Preste atenção nisso. Se você entender essa parte da administração, quando nós chegarmos nela propriamente dita, você vai entender tudo. O tema central, o cerne central da carta de Paulo aos Romanos é a justiça de Deus. E Paulo entende a justiça de Deus como uma qualidade ativa de Deus. A justiça de Deus não é passiva. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens que só age mediante a provocação, né? Nós, quando estamos com algum problema jurídico, nós, quando estamos com algum problema de cunho social, pessoal, individual ou coletivo, nós buscamos a justiça, provocamos a justiça, e a justiça, a partir da nossa provocação, ela age. Nós aprendemos ali no primeiro período de direito que a justiça é um órgão inerte e que só funciona mediante a provocação. Essa não é a justiça de Deus. Paulo entende que a justiça de Deus, ela é ativa, ela se revela no Evangelho. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, e esse é o primeiro ponto que tem que ficar gravado na sua mente.
Quando e como eu sei que Deus está agindo com justiça? Não é quando eu quero, não é como eu penso, e não é a partir das minhas inclinações pessoais. A justiça de Deus se revela a partir do Evangelho. E Evangelho em grego é boa notícia. E o Evangelho para o cristão é o próprio Cristo. Mas aí é a última parte da mensagem. Essa qualidade ativa de Deus que se revela no Evangelho, ela justifica pecadores mediante a fé e não por mérito. Isso tem que ficar claro. A justiça de Deus se revela através do Evangelho, justificando pecadores, eu e vocês, não por mérito. E isso tem que ficar claro. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a justiça de Deus se revela dessa forma, isso muda muito dos nossos comportamentos. Eu não me sinto melhor do que os meus irmãos. Eu não me sinto superior às pessoas. Eu vejo que as pessoas que estão aqui na igreja, e quando eu falo igreja, eu falo no sentido lato sensu, elas não são melhores do que as pessoas que estão fora da igreja. Na verdade, a qualidade ativa, essa justiça, ela que foi revelada no Evangelho, ela nos atingiu, mas ela não nos transformou em melhores por causa disso. E nós temos, e aí faz todo sentido, tanto com o tema da ministração, quanto o tema do mês, nós temos que fazer com que essa justiça seja pregada lá fora. Quando eu entendo que a justiça de Deus, ela se manifesta dessa forma, que é uma qualidade ativa, que se revela no Evangelho, para justificar pecadores, eu quero espalhar essa justiça em todos os lugares da terra. Essa justiça não tem que ficar presa dentro das quatro paredes da igreja. Muito pelo contrário, ela tem que atingir a todas as pessoas. E aí, entendendo isso, nós entramos no nosso texto. Na NVI, está escrito desta forma: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo diz aqui, e eu acho muito interessante quando Paulo escreve aqui, Paulo, quando ele bota assim, o desejo do coração dele, da oração dele, é que ele diz assim, olha, e algumas traduções traz isso, né? Na Ara está desse jeito, né? A boa vontade do meu coração, né? A minha boa vontade, a boa vontade do meu coração, a minha súplica pelos israelitas é que eles sejam salvos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, essas pessoas, né, que não entenderam ainda a mensagem da cruz, que não entenderam ainda o papel de Jesus na vida deles. Eu não oro para que eles saiam da minha vida. Eu não oro para que eles se afastem de mim. Eu não oro para que Deus me livre dessas pessoas. Não, eu oro para que eles sejam salvos.
As pessoas que pensam diferente da gente, as pessoas que ainda não entendem que Jesus é o Salvador, elas têm que ter todas as nossas súplicas, toda a boa vontade do nosso coração, mas não para que elas se afastem da gente, mas para que elas sejam salvas. E Paulo, quando diz aqui que elas sejam salvas, Paulo está dizendo assim, para que eles se tornem da nossa família. Paulo diz assim, irmãos, o meu desejo, o desejo do meu coração, as minhas orações, as minhas súplicas, é para que eles sejam salvos. E aí no verso 2 ele começa a dizer assim, eu posso testemunhar que eles têm zelo. E é interessante que em grego zelo é zelo mesmo, é a mesma palavra. Zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseiam no conhecimento, no entendimento. Ou seja, eles têm zelo. Se lembra da história que a gente contou lá no início? Eles têm zelo, eles cumprem as coisas direitinho. Eles separam o mapa, eles fazem todo o percurso, eles estudam os mapas, botam o primeiro socorro lá, prepara toda a mala. Mas eles não entendem. Infelizmente, isso é uma realidade vivida hoje dentro da igreja. Existem dentro da igreja pessoas que são zelosas, pessoas que estão atentas a qualquer erro, a qualquer ação, a qualquer coisa. Mas elas ainda não entenderam que Jesus é a pessoa que ama primeiramente antes de julgar. Nós devemos primeiramente amar as pessoas, acolher as pessoas, cuidar das pessoas. E aí depois de tudo isso, talvez a gente possa julgá-las. Ultimamente a gente tem feito o inverso. A gente julga, exclui, separa. E aí depois se pergunta, será que eu devo amar? Eu acho que não. Está muito distante. Não é da minha realidade. Eu tenho testemunhado aqui, nesta igreja, muitos momentos de amor, de acolhimento, que muitas vezes, infelizmente, por questões de zelo, pode estar havendo julgamento errado. Eu não vou citar fatos aqui, por questões de ética e por questões de cuidado pastoral. Mas a mensagem que fica nesse tópico da mensagem, da ministração, é que nós devemos acolher, amar primeiro, nos aproximar primeiro, discipular primeiro. E isso tem sido algo que está sendo pregado aqui, semanas após semanas, porque é mais importante a vida na vida do que o julgamento por um falso zelo. A partir do verso 3, Paulo diz, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. As pessoas não querem se submeter mais à justiça de Deus. Essa justiça que eu falei lá no início é um princípio ativo, é algo de graça, é algo de amor, é algo que se manifesta através do cuidado. As pessoas não querem isso. Não, eu não quero isso, Senhor.
Eu quero estabelecer a minha própria justiça. Não é mais a justiça de Deus, mas é a minha própria justiça. E aí, uma coisa interessante que a gente aprende nesse versículo é que existem duas justiças. Paulo, ele não faz nenhuma concessão nesse versículo. Paulo, ele não diz assim, olha, vocês não se submeteram à justiça de Deus, vocês criaram a sua própria justiça, mas está tudo bem. Pode misturar um pouco aí da justiça de Deus com a sua justiça. Paulo não diz isso. Paulo diz que a partir do momento que eu crio a minha própria justiça, que eu estabeleço a minha própria justiça, eu não me sujeito mais à justiça de Deus. Só existe a justiça de Deus. Ela é tão santa, ela é tão pura, ela é tão diferente que ela não se contamina com a nossa justiça. A nossa justiça é débil, a nossa justiça é ineficaz, a nossa justiça é deficiente, pois nós somos tudo isso. Nós somos débeis, nós somos fracos, nós somos deficientes. E por isso que a justiça de Deus, ela não se contamina com a nossa justiça. Então, quando você chega nas suas atitudes, é como se aparecesse duas opções para você. A justiça de Deus e a sua justiça. Elas não se misturam. Ou você segue um caminho, ou você segue o outro caminho. E aí, para encerrar, chega na parte mais bonita dessa ministração. Chega na parte que quando eu cheguei nesse ponto, eu que sou um cara meio frio, eu que sou um cara meio difícil, né, de chorar, eu não consegui conter as lágrimas quando chegou nessa parte da ministração. Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. E por que eu fiquei tão emocionado nesse momento? Porque quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a profundidade disto, essa constatação tem que chegar aos nossos corações. Cristo é a finalidade. Quando diz assim, que Cristo é o fim da lei é Cristo. A palavra em grego do fim aqui, que é telos, é porque Cristo é a finalidade da lei. E aí, eu estudando isso em casa, começou a passar um filme na minha cabeça, um filme bíblico na minha cabeça. Jardim do Éden, Adão e Eva, pecado, Deus dizendo que da mulher nascerá alguém, da cabeça que vai pisar, né, a cabeça da serpente. E aí vem Abraão, Moisés, os profetas, Davi, Salomão, vai vindo ali. E aí chega Cristo. E aí no final chega Cristo. Tudo aquilo que passou. Tudo que aquilo que passou. Convergia, apontava, direcionava para Cristo.
Cristo é o fim teleológico da lei. A lei, ela apontava para Cristo. E aí, a partir de Cristo, a partir da sua morte, da sua ressurreição, quando ele diz agora todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ide por todo o mundo, pregue o evangelho, ensine a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo, toda a história era para isso. E a partir desse momento, eu e você entra na história. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos afastados, totalmente afastados. Nada poderia nos religar a Deus. Nada poderia nos religar a Deus. Mas Cristo, com o seu sacrifício perfeito, sua expiação perfeita, nos atingiu. E aí, a partir do momento que eu entendo tudo isso, as pessoas são também esses vetores da manifestação do amor de Deus. O tema de hoje é orar por amor às pessoas. E aí, quando eu entendo tudo isso, a minha oração pelas pessoas é diferente. E as minhas ações pelas pessoas são diferentes. Quando eu entendo que Cristo, Ele é o fim, a finalidade da lei. Não é mais sobre lei. Não é mais sobre o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Não é mais sobre vestimentas, postura. E olha, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas elas não são o mais importante. A finalidade é Cristo. Então, para encerrar, nós começamos essa ministração dizendo que a justiça de Deus, ela é um princípio ativo que se revela no Evangelho para justificar pecadores como eu e você. E nós terminamos essa ministração dizendo que eu agora entendo que através de Cristo, com a finalidade de toda a história do mundo, do universo, apontando para Cristo, eu agora tenho um padrão que eu posso dizer: esse é o meu exemplo. Meu exemplo é Cristo. Meu padrão é Cristo. A lei, Paulo diz em Romanos que a lei ela é santa, mas ela não redime o pecador. Porque só quem redime o pecador é Cristo. Então nós temos agora um padrão. Jesus Cristo de Nazaré. E aí lá em Filipenses, no poema cristológico, eu encerro a ministração de hoje, quando a palavra de Deus diz que Ele mesmo sendo Deus, Ele não se usurpou, se apegou aos seus direitos divinos. Pelo contrário, Ele se esvaziou. E é interessante que o pastor Ronaldo tem o termo de si mesmado, né?
Cristo, ele foi o contrário total desse ensimesmamento, né? Ele se esvaziou, tomando a forma de homem. Mas não foi de qualquer homem, foi de servo. Mas não foi de qualquer servo. Foi de um servo obediente. Mas também não foi de qualquer tipo de obediência. Foi de obediência total até a morte. E não foi qualquer tipo de morte. Foi a pior morte. Foi a morte na cruz. E Ele é o nosso exemplo. Que Deus nos abençoe. E que sua palavra produza efeitos de mudanças na nossa vida.